Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, eu não vou apresentar o nosso convidado de hoje, porque é pleonasmo, é redundância, tá? O Ricardo já é daqui, da casa, do canal, já entra na redação, pega a cerveja na geladeira, aquela que estava destinada para o fim de semana, enfim, é amigo nosso aí, ele, o Rodolfo e o Cabaé, então não vou nem apresentar o pessoal. O Rodolfo e o Cabaé tiveram impedimento, mas mandaram um livro, um vídeo. O que a gente vai conversar hoje é sobre a análise da guerra em Israel, porque isso tem um potencial, na minha opinião, eu quero ouvir a do Cabral, pode ser mais explosivo que o conflito da Ucrânia, e a gente vai fazer sábado um webinar para falar disso daí. Então vai estar o doutor Ricardo Cabral, o Rodolfo Laterza, o Cabaé e eu, a gente vai estar falando sobre isso aí. Mas eu vou passar a palavra para o Ricardo, tá? A gente vai conversar sobre muita coisa aqui, depois a gente vai falar do webinar para vocês. Gente, não percam a oportunidade de fazer esse webinar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o que tem de bobagem por aí na internet, a gente vê hoje o que saiu de besteira na internet é um caminhão de besteira. E a gente, vocês conhecem a tradição aqui, tá? Do História Militar, do velho general, do Arte da Guerra, a gente trabalha de uma forma muito séria, muito analítica, muito técnica. Ricardo, meu amigo, desculpa a introdução longa aí, seja bem-vindo a bordo, tá contigo a manobra. O que você acha que vai virar esse imbróglio todo? Bom dia não, boa noite, né? Nós estamos de uma tal maneira que quando eu falo com o Robson de manhã, aí eu acho que foi um dia desse, boa noite, Robson, Ricardo, já é de manhã. Ah, foi mal, bom dia. Que a gente está virando direto. Mas não é, cara. Eu tenho visto aí as tuas apresentações em TV, etc. A gente está mais de 10 dias virado, direto. Hoje foi a primeira vez que eu jantei em casa em 6 dias, para vocês terem uma base. E a gente telefona, espera aí que eu estou na televisão, espera aí que não sei o quê. Daqui a pouco a gente se fala, a gente consegue, e a gente troca muitas ideias durante o dia, coisas que estão acontecendo. Sobre o conflito, tem algumas coisas interessantes para nós vermos das últimas 48 horas, né, o que a situação mudou. Nós tínhamos, então, um ambiente extremamente favorável a Israel por causa da repercussão dos ataques, né, principalmente de 7 de 8, principalmente de 7, né, dos palestinos, que eles trucidaram civis e etc. Mas qual o ponto de virada? O ponto de virada foi o ataque ao hospital, né? Israel alega que ele não é responsável, mas aí existem trocentas mil questões. Desde Israel é capaz de fazer... Israel faz. Já fez isso outras vezes. Israel faz. Por quê? Porque os hospitais, instalações da ONU, creches, escolas e etc., são usados pelo Hamas para área de reunião, para depósito de armamento, né, para fazer ataques de foguetes e de mísseis. Então, não é estranho. Instalações da ONU também são usadas. Então Israel ataca esses locais, né? Então, o primeiro ponto é isso. Aí vem a alegação de Israel. Olha, nós não tivemos nada a ver com isso. Eles atacaram alguns hospitais nos últimos dias. Esse foi o de maior efeito. E o que aconteceu? Existem evidências que foi um foguete, né? E aí tem a questão da explosão. Aí as coisas são muito divididas, porque tem a questão da false flag, que o Israel está alegando, diz que foi um foguete da Jihad Islâmica com um potencial explosivo um pouco maior e que provocou essa tragédia toda. E aí você vê imagens de automóveis, você não vê cratera, você não vê uma série de coisas acontecendo que seriam normais numa bomba, né? uma JDAM, né? Uma MK-84, por exemplo, que aconteceria uma cratera enorme, os carros estariam todos destruídos, as árvores calcinadas, o prédio desabando. Mas isso não significa, né, por outro lado, que o Israel não possa ter feito. Nesse ponto, né, é que eu quero colocar a questão. E aí nós temos dois lados para ver. Eu lembro aos senhores, né, e senhoras que estão nos assistindo que no dia 7 e 8, quando dos ataques do Hamas,
todo mundo árabe, todo mundo muçulmano comemorou o massacre dos judeus. Hoje, né, ontem e hoje, nós temos uma série de manifestações condenando os ataques ao hospital e etc. Então, há uma questão de humanidade seletiva aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado para não tomar partido. Nós fazer exatamente o que eu estou fazendo. Você identifica, olha, tem esse problema, tem isso aqui, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo. Mas nós não temos condições, né, sem uma investigação profunda e no local, de dizer quem foi. Estão aparecendo filmes na internet, aparecem imagens. O colega agora mandou uma série de imagens. Olha aqui, Ricardo, como não pode ter sido uma bomba. E aí eu recebi, né, o cara viu, mandou para mim o seguinte: olha aqui, Ricardo, como é que está dentro do hospital, olha aqui como é que está. Aí tu fica, pô, mas isso aqui pode ter sido gás, né, que é normal. Então tem uma série de questões que é difícil você avaliar, né, o que realmente aconteceu. Mas, indo para o fato, né, porque a guerra de narrativas, ela molda o ambiente e ela molda a política. E o ataque, o hospital, o que aconteceu, independente de que seja lá quem for ter acontecido, ele teve o efeito de quê? De suspender as negociações de paz. Haveria um encontro na Jordânia, em Amman, mais preciso, entre Israel, os Estados Unidos, a Jordânia e Egito. Interessante que não convidaram, né, os palestinos. Ou os palestinos que estavam dispostos a ir são os palestinos que realmente não interessam, porque é a autoridade palestina que não tem efeito, não tem influência sobre o que acontece em Gaza. Então, essas narrativas é que impõem uma nova realidade ao conflito. E nós não devemos esquecer que, nessa parte do mundo, né, a narrativa, principalmente aquela fornecida pelos os árabes, né, ela tem, claro, tem um segmento. Eles têm um histórico, existe um histórico, né, de atritos entre eles, onde a violência de ambas as partes é muito grande. E você tem uma demanda, né, dos palestinos que não é atendida, né, um Estado palestino viável. Isso é o centro da questão, que não se enxerga hoje. Um outro ponto que eu queria colocar, né, que isso vai ao encontro dessa questão do ataque ao hospital, é que pode ser uma false flag? Pode. O Hamas é capaz disso, a Jihad é capaz disso, e aí a gente não pode isentar. Mas Israel é capaz de atacar? Claro, ele atacou 6, eu tenho aqui, tá aqui, 6 hospitais em 10 dias. Antes desse ataque, ele atacou 6. Fica difícil para nós. Mas, como os radicais estão no controle do controle da situação, porque é interessante que o governo Netanyahu era um moribundo. Ele mal conseguia aprovar as coisas no orçamento, se meteu numa reforma do judiciário, havia uma oposição muito grande, uma oposição, inclusive, dentro do gabinete do governo, dos mais radicais, né, dos ultra-religiosos e nacionalistas, e esse ataque do Hamas deu uma sobrevida a ele. E agora as propostas são de que Gaza será reduzido, a faixa de Gaza será reduzida, novas medidas de segurança serão tomadas. O que significa isso? Reduzir mais ainda a faixa de Gaza? Expulsá-los? O Egito e a Jordânia já falou que não vão receber. Então, enquanto os radicais, tanto na Palestina, na faixa de Gaza, quanto em Israel, enquanto eles estiverem no poder, e não estiverem no comando da situação, não vai se resolver nada disso. Na minha opinião, né, a ida do presidente Biden, né, é um erro político daqueles crassos, porque ele, Robson, antes dele pegar o avião, aconteceu no mínimo, olha, deu um problema no Air Force One, não vou hoje não, vou amanhã, não vai dar, foi mal. Pô, cara, ele insiste. E aí, o que ocorre? Por que eu estou falando que é um erro político? Você chancelou Israel. Sim.
Se foram a CNN de Portugal está dando isso hoje, que ele conseguiu unir todos os árabes contra os Estados Unidos. Contra os Estados CNN Unidos. de Portugal. Você vê, a CNN é uma coisa, uma rede do establishment da gente. E eles estão, quer dizer, é um negócio complicado, né, cara? E aí, mas não é só isso, né? O que você faz? Tem uma questão que eu também gostaria de colocar, né? Você leva 2 grupos de batalha, você já tem um grupo de batalha lá, um porta-aviões, um Carrier Strike Group, que é uma coisa, só o Gerald Ford e a escolta já tem um poder de destruição imenso. E eu não estou falando de armas nucleares, e nem estou falando do submarino nuclear que está ali embaixo tomando conta de tudo. Porque a gente sabe, né? São 5 escoltas e mais um subnuclear lá embaixo, escoltando o Gerald Ford. Está vindo dos Estados Unidos, né? Aí está vindo o quê? Um LHD mais um Carrier Strike Group. E agora está me fugindo. Como é que é? Expedicionário. Uma unidade expedicionária de fuzileiros. Mas é aquele grupamento expedicionário, que é o LHD e o LDL, o LHL, que são os navios DOCA, e o navio, né, o porta-helicópteros, que são 3 navios, que é o navio que é o suficiente para você lançar aquela unidade, uma unidade expedicionária. Uma unidade expedicionária de Marines, ela tem em torno de 2.400 homens. Ela é nucleada num batalhão de infantaria, mas ela tem uma companhia de engenharia, tem uma companhia de carros de combate, tem um pelotão de guerra eletrônica. Então, eles têm uma estrutura que permite a eles, né, aí você fica, mas para fazer o quê? Essas questões. E aí você coloca isso na frente, né, lá da costa de Israel. É interessante. Por que eles estão fazendo isso? Robson, a gente sabe que você tem a questão da bandeira, mostrar a bandeira, você tem a questão da pressão, né? Você tem o primeiro, né, dissuasão, né? O primeiro é dissuasão. Olha, ninguém vai mexer com o meu amigo porque eu estou por aqui. E nós também temos as medidas de coerção, porque eles estando ali, né, provavelmente outros países não vão se envolver, mas Israel não lida, nesse momento, com atores estatais. Dificilmente a Síria ou o Líbano vai atuar. Está entendendo? Quem vai atuar serão os proxies, né? Ou então grupos terroristas aliados do Hamas, como o Hezbollah e a Jihad. Mas isso aí é tudo especulação. O que esse grupo está fazendo? Israel não precisa de soldado. É esse ponto que até agora não está claro. O que os Estados Unidos pretendem mandando uma unidade expedicionária de fuzileiros? A última vez que uma unidade de fuzileiros teve encontro com o Hezbollah 30 anos, 40 anos atrás, deu ruim pra caramba, você lembra? Deu muito ruim, né? Mas hoje a situação é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, tem o poder de fogo. Poxa, só o Gerald Ford tem mais. É maior do que qualquer força aérea de local. Entendendo? Mas a preocupação, Ricardo, a preocupação é a seguinte: olha só, vou te mostrar o meu raciocínio, aí quero que você comente. Você tem, nós sabemos, né? Está mais que comprovado, o aparato da OTAN fornecendo marcações para os mísseis ucranianos contra a Rússia, né? Drone, aviões, etc. Muito bem. Nós temos a base de Remaim ali na Síria, que é uma das melhores do mundo, em termos de equipamento de ponta da Rússia. Não é difícil a Rússia dar o troco agora e dar marcações de mísseis por Hezbollah. Não é difícil. Porque a Marinha Americana não precisa perder um grupo de batalha. Se ela perder um navio, você já sabe. Biden, porque eu senti, não sei se você viu a mesma coisa, eu achei esse discurso do Biden hoje em Israel bem pro lobby. Porque ele já está em modo campanha, não está contigo aí. Eu vou devolver essa batata quente para você aí. Na verdade, o que a gente consegue ver
eles estão em campanha porque ele está muito pressionado pelo Trump, né? Mas é um erro. Agora o Trump visitar Israel, não duvide, hein? Não duvide. Não, sim, ele já comentou sobre isso. E é o aliado, né? O grande aliado. Apesar que ele chamou o Netanyahu de idiota, né? Incompetente. E não deixa de ser, né? Bem, mas a questão é o que nós estamos vendo ali agora, com esse tremendo poder chegando. Porque é poder, né? Isso é poder. Isso é que é diferente. Poder é conseguir mudar o comportamento do outro, né? É moldar o ambiente de acordo com os seus interesses. É isso, tá entendendo? Que nós estamos vendo com a chegada desses 2 porta-aviões. E aquele negócio, você tem ali, Davi, eu não vou ficar aqui dizendo a capacidade da Ticonderoga, de uma Halle Burke, ou de um... Não precisa disso. É só dizer que aquilo ali é um poder. E aquilo ali é uma demonstração de força e de aliança. Aí você fica para quê? Né? Para o Irã, de onde eles estão. Hoje eu ouvi um comentário, não vou dizer aonde nem de quem. Não, porque o Irã pode destruir o Israel. Eu fiquei olhando e falei, primeiro ele tem que chegar lá. Né? E segundo, os americanos não precisam nem sair do Mediterrâneo para atacar lá. E eu não vou nem falar de Bahrein, porque a 5ª Frota está ali, a 5ª Esquadra está ali. Eles têm lá dentro um monte de recursos e fora eles têm um outro grupo de batalha. Entendendo? E tem um navio, o LHD, ali pertinho. Então, vai fazer uma retaliação? Tem certeza? Tem certeza? Eu acho improvável que o Irã... Ricardo, mas eles já atacaram uma base americana no Iraque hoje. Foi mal sucedido, mas o Irã atacou. Uma base com drones. Teve um ataque a uma base com drones aí. A sorte que os caras conseguiram. O pessoal do mar ali conseguiu, né? Depurar. Mas... Apesar que os americanos são fracos nisso. Eles estão constituindo unidade. Eles aprenderam com os russos. É engraçado isso. Né? Que você sabe que o equipamento de guerra eletrônica americana é basicamente de avião e helicóptero. Avião, helicóptero, etc. E eles agora viram que o russo, né, com aquelas unidades isoladas, chega bem perto e consegue, com a guerra eletrônica deles, né, desarmar drones, identificar alvos. E os americanos agora que estão constituindo unidades, companhias de guerra eletrônica para as brigadas modulares. Eu acho que o Irã depende do tipo de resposta. Um ataque aberto, às claras, os Estados Unidos vão ter que responder. Veja, por exemplo, quando os Estados Unidos mataram o Soleimani, o que aconteceu? O Irã atacou em força, né? O Trump disse que não morreu ninguém, na verdade morreram americanos, quase 50 americanos, destruíram algumas instalações, mas a retaliação ficou limitada àquilo. Né? Eles mataram, o Irã retalhou e ficou naquele jeito. Eu acho que agora, né, o Irã tem boas desculpas para não se envolver diretamente, apesar do ministro das Relações Exteriores estar fazendo ameaças, mas isso faz parte do jogo retórico do país. Né? Eu acho que ali a principal força, né, a principal medida contra alguém que você deve tomar seria justamente o Hezbollah, pelas capacidades ofensivas que ele detém e pela necessidade de Israel se concentrar em Gaza, que é uma outra coisa que não sei se você concorda comigo. Né? Israel, eu estava conversando hoje esse assunto com uns amigos, e aí um dos meus amigos falou, né, o pessoal de Marinha, que tem muita experiência, fuzileiro naval, tinha gente da Armada. Não, Israel já está atuando lá com operadores de forças especiais. Eu falei, ok. Né, isso já está acontecendo. Diz em Gaza? Oi? Em Gaza, você quer dizer? Em Gaza. Sim, em Gaza já estão. Mas isso não é novidade. Israel, porque são duas coisas que acontecem, né, diariamente. Ataques de foguete de Gaza em direção a Israel e operações de forças especiais dentro de Gaza. Né? Os israelenses fazem isso diariamente. O Shin Bet está lá toda hora combatendo eles. E as unidades do Exército, unidades Amal e outras unidades estão sempre lá. Né? Existem unidades de forças especiais que atuam sempre lá, estão sempre atuando. Então, isso acontece. O problema é que eu vejo você entrar em Gaza em força. Esse que eu acho que é o problema. Assim.
Eu acho que esse que é o problema. Quanto tempo vai durar uma operação dessa, Ricardo? Para limpar? Né? Sinceramente, se alguém disser para você um determinado tempo, está mentindo, está chutando. Porque você sabe que é impossível dizer isso. Você vai entrar, você vai estabelecer... Uma das coisas que a gente, por exemplo, guerra urbana, a gente estabelece objetivo. Coronel Farinazzo, tá vendo ali a estação de trem? O senhor vai lá, com o seu batalhão, toma aquela estação de trem. Vai lá, coloca, faz segurança e a gente vai usar aquela estação de trem. Como é que você vai fazer isso em Gaza, que está tudo em escombros? Como é que você vai fazer uma limpeza de uma área dessa? Você vai ter que entrar com muita gente, vai ter que entrar com blindados para proteger a infantaria, pelo menos no avanço inicial. Nós estamos vendo que o Hamas não está usando drones, mas está usando mísseis anticarro. Então, dentro da cidade, o míssil anticarro e o drone vão fazer uma festa. É só lembrar que Israel usa ainda a M113, que é um veículo, o VBTC, Veículo Blindado de Transporte Pessoal, o VBTP, obsoleto, ainda que seja reforçado, aquelas coisas que os israelenses fazem. Então, entrar em Gaza em força, né, por isso dá demora. O que fazer? É aquele negócio, o que fazer? Aonde fazer? E, principalmente, né, qual o objetivo militar? O que eles podem fazer entrando, né, com boots on the ground que eles não estão fazendo com bombas? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Né? E isso é uma das coisas que a gente vai discutir no nosso webinário. Né? Aí a gente vai detalhar como é que você faz uma operação. Né? Porque essa operação está parecendo muito a Fallujah. Você entra, né? Os americanos entraram com força blindada, tomaram um pau, aí recua. Né? Reforça, coloca helicóptero, avião, né? Pronto para qualquer coisa, entra de novo, toma outro pau. Né? Toma outro pau no sentido de que muitas baixas e você não consegue consolidar a posição. Recua de novo. Qual a solução? Destruir a cidade. Foi o que eles fizeram em Fallujah. Simplesmente de arrasar a cidade. E a gente percebe uma certa similaridade com o que Israel está fazendo. Né? Ou seja, você está partindo para o pressuposto, né? Já que eu não consigo desintocar esses caras, a gente vai destruir a cidade. Né? Hoje, né, um porta-voz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores falou que Gaza será reduzida. Né? A tradução não ficou muito certa. Me pareceu, né, que ela será, o sentido de reduzida, né, será completamente destruída. É uma coisa, assim, mesmo para o potencial militar de Israel, é uma coisa muita coisa para ser feita. Entendendo? É muita coisa. Cara, eu vou voltar para você. Deixa eu só pedir o like aqui rapidinho para o pessoal. Tem uma pergunta aqui da Bia. Ela está falando o seguinte. Gente, primeiro, deixa eu pedir. Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos colocar nos grupos de Zap, Telegram, Facebook, etc., no Twitter, Instagram. Nós estamos com quase 4 mil pessoas a bordo aí. Vamos também, pessoal, quem puder dar o superchat, mesmo que pequenininho, R$1, R$2, já ajuda, porque turbina o algoritmo aqui do YouTube. A Bia está dizendo o seguinte: comandante Zé está delirando. Acabar com o Hamas é o mesmo que dizer que se é possível acabar com o tráfico de drogas. Deixa eu te falar uma coisa. Só da Nova Resistência, o Rafael Machado, Bia, ele fez um Twitter, deu uma tweetada, acho que foi ontem. Ele falou a quantidade de grupos que tem em Gaza. Que o pessoal acha que é só Hamas. Não é, tem uma porrada. Eu contei uns 8 ali. É um mosaico. É um mosaico, exatamente. Então, gente, Israel sabe disso, sabe que aquele leão vespeiro, você vai acabar com o Hamas, vai entrar outro. Isso não tem mais solução. Essa é que é a verdade. Nós estamos num problema, gente, e o Ricardo está colocando muito bem aqui. Nós estamos com um problema que é muito maior do que vocês pensam, mas é muito maior. Esses problemas não é uma coisa como a Segunda Guerra Mundial. Você ia lá, tomava uma colina, os alemães, você acabou com os alemães, tomou a colina e acabou. A história acabou ali. Né? Mas a guerra, essa contra-insurgência, ela não é assim. A história não acaba. Você vê, a gente estava discutindo aí o problema
de você tomar a cidade. Você vai, toma uma linha, tal, beleza. Cheguei na posição com atraso, o local, beleza. Tomei a estação ferroviária. Só que dali a pouco esses caras estão nos túneis e surgem atrás da gente, Ricardo. Não tem jeito uma coisa. 4 mil pessoas, gente. Vamos dar uma like. Ricardo, tá contigo. Vai devolver a bola para você aí. Não, tem. Bem, nós estamos aqui, primeira coisa que nós temos que falar, que o Hamas já ganhou. O Hamas ganhou, porque no que sobrar se sobrar né, e continuar lançando mísseis, mesmo que não seja o Hamas, eles vão dizer que ganharam a guerra e estão na resistência. O que Israel vai conseguir é degradar ao máximo, né, ter como objetivo militar a destruição do Hamas é um erro. Aí, segundo, uma coisa que eu já falei em outras lives, mas é bom repetir aqui, que eu não sei se eu falei aqui, nós olhamos esses grupos, né, Hamas, Hezbollah, Jihad, como se fosse um monolito. E, na verdade, eles não são. Eles são um mosaico de grupos, né, cuja a liderança consegue controlar apenas uma parte deles. Mesmo o Hamas, que é um pouco mais centralizado do que outros grupos, ele, né, controla apenas aquele seu pequeno exército. Dizem que dos 20 mil combatentes do Hamas, né, apenas 4 mil estão sob o controle da direção. E são esses 4 mil que têm as melhores armas, que lançam os mísseis, não lançam só foguetes, né? São eles que produzem os armamentos. E esses outros grupos, que são proxies, usam, vamos dizer assim, o label, né? O rótulo Hamas, mas não estão identificados, né, corretamente. Por quê? Porque eles têm uma atuação independente. Então, fica muito difícil você destruir uma estrutura em rede, né? E quer dizer, fica difícil, mas como você poderia fazer isso? Conquistando corações e mentes, oferecendo alternativas, né? Desculpa, né? Eu vou desagradar um monte de gente aqui, mas tá. Qual a alternativa que Israel está oferecendo? Uma alternativa. Olha, não fiquem do lado do Hamas, porque comigo vocês terão água, comida, boas casas, escola para as crianças, universidades, e nós vamos ter um futuro com vocês integrando, né, o Estado palestino ao Estado israelense. A resposta de Israel é sempre um ponto acima, né? Ela é sempre mais dura do que o Hamas fez o ataque. Esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que, estando na mão dos radicais, essas soluções não aparecem. Esse governo, né, do Netanyahu, ou de Netanyahu, como queiram, ele é um governo de extremos. Ele tem ultra-religiosos e nacionalistas. É esse pessoal, né, que cria colônias lá na Cisjordânia, né, que a gente não sabe ainda porque ainda não se levantou. Né? É esse pessoal que faz operações lá em Jerusalém, que confronta outros grupos, que inclusive confronta católicos, por exemplo. É esse pessoal que defende, né, a redução de Gaza. Redução de Gaza, o que significa? O que eu entendi é destruição de Gaza. Aí você não sabe se é Gaza, a cidade, ou se é o território, porque eles estão atacando. É uma coisa que, do ponto de vista militar, é incompreensível. Você destruir todo o mobiliário urbano e as pessoas, né? Como é que você... Cada prédio, cada casa, cada pessoa que morre e sobrevive um da família, esse um da família vai vingá-los. Então, a perspectiva é que esse conflito se estenda mais ainda. Por quê? Porque você não tem uma área de escape, você não mostra para o outro lado alternativas. A gente pode falar aqui do que pode ser feito em termos militares, né? Entrar com blindado, tentar limpar os túneis, apesar que hoje a doutrina não faz isso, né? Você identifica o túnel, né? Você normalmente lança ou granadas de fósforo branco, termobáricas, né? Ou incendiárias para acabar com o oxigênio e queimar tudo que está lá dentro. Hoje não tem aquele negócio que tinha no Vietnã, que o cara, né, ia com uma lanterninha e a pistola.
né, e descia. Hoje não tem mais isso. Hoje você joga granadas termobáricas, você joga fósforo branco lá dentro para incendiar tudo, né, acabar com o oxigênio e explodir tudo que está lá dentro. Você não entra no túnel mais. Você chega lá, destrói tudo, desaba o túnel e você resolveu o problema. E você vai achar as outras entradas. E é aquilo que o Robson falou. E eles... É só lembrar o seguinte, né? Muito provavelmente, antes do dia 7, a liderança operacional, né? A liderança operacional já se enterrou. Ela já está lá nos seus abrigos, lá nos túneis, pronta para, de repente, caso pressionada, consiga se evadir de Gaza. Por quê? O Egito está bloqueando Rafah, etc. Mas entra contrabando, a gente sabe. E qualquer coisa esse pessoal vai fugir é pelo Egito mesmo, né? E nós sabemos disso. Israel sabe também. Então, eles conseguiram eliminar 6 lideranças. Mas o que são 6 lideranças? Né? O Mohamed Adib até agora não foi pego, que é o mentor intelectual desse ataque. Então, essas coisas que nós estamos falando aqui, sobre operações militares, sobre guerra, sobre como chegar, né, mais facilmente ao objetivo militar, né, as pessoas às vezes não esquecem de algumas coisinhas. Por exemplo, qual o centro de gravidade do Hamas? Por exemplo, uma pergunta simples. Qual o centro de gravidade? O apoio popular. É o centro de gravidade. Tira o apoio popular do Hamas que ele cai, ele acaba. Sim. Tá, como fazer isso? Como você tira o apoio popular do Hamas? Jogando bomba. Resposta errada. Matando? Também errado. Oferecendo alternativas de uma vida melhor? Sim. Mas eu não quero fazer isso. Meu amigo, então você não tem alternativa. Entendendo? Esse é que é o problema. Mas, eu fico vendo na imprensa brasileira isso. Né? Você tem um maniqueísmo, ou o pessoal a favor do Hamas, que mata ou é a favor. A imprensa é o maniqueísmo. Entendendo? E você não consegue olhar, não tem a frieza. Um colega perguntou qual o objetivo. Não existe objetivo militar sem o político ter sido estabelecido. Ao contrário. Você tem o objetivo político, né? E ele diz o que ele pretende da guerra. E aí, né, o militar estabelece os objetivos para atingir aquele objetivo militar que vai contribuir para o objetivo político. E qual o objetivo político? E a mesma coisa que a gente pergunta qual o objetivo político do Hamas quando atacou Israel. Qual era o objetivo político? A gente não sabe. Olha, Carlos, quer ver um negócio? Olha o Lucas Navarro aqui, o príncipe. De que modo se devem governar as cidades ou principais antes que sejam ocupados e viviam que antes de serem ocupados viviam com as suas próprias leis? Lucas, obrigado. O príncipe é sempre uma reflexão fora de série. Deixa eu falar uma coisa, vou lembrar uma coisa para você. Você conhece a história. Operação Fênix na Guerra do Vietnã. O que a CIA decidiu fazer? Começou a dar dinheiro para o Vietnã do Sul e alguns operadores de forças especiais para matar as lideranças e simpatizantes do Vietcong. Não adiantou nada. Não resolveu nada. Então, eu acho assim, o certo seria isso mesmo, dar uma vida melhor para o pessoal. Mas a pessoa não vai fazer isso daí, né, Ricardo? Olha, eu não sei, eu vejo assim, eu tenho tantas dúvidas quanto você, ou mais até. Estou, assim, bem cético. Esses dias eu ando muito cético. Mas eu vejo dessa forma. Se essa guerra se prolongar que eu digo 2 meses, 3 meses, porque eu estou notando, Ricardo, e você deve ter observado isso daí também. A gente tem contato com a televisão traz muita gente lá de Israel para falar. Eu estou notando que está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo confiante. Só que são os primeiros dias, né, gente? São os primeiros dias. Na Ucrânia é por assim também que você lembra, né? Todo mundo, na época, Slava Ucrânia. Eu só lembro o seguinte: Israel nunca lutou uma guerra longa. Exatamente, nunca. Nunca lutou uma guerra longa. Ele não está. O custo para Israel, né, isso, às vezes, algumas coisas que também fica fora do cálculo, né? O número de vidas perdidas pelos palestinos. Sem problema. No way.
Não tem jeito, é assim mesmo, eles são fatalistas, né? Mata tudo. Uma vida perdida para Israel é um recurso imenso que se perdeu. Uma vida. Uma vida. Um combatente. É só você ver o nível de formação das IDFs, né, com relação a qualquer coisa que o Hezbollah, que o exército sírio tenha parecido. Não tem parecido. Não tem nada parecido com o exército de Israel ali no Oriente Médio. Ninguém é tão bem treinado. Por exemplo, agora, enquanto a gente está conversando, as unidades, as brigadas, eles construíram uma cidade semelhante a Gaza, e lá eles fazem exercícios, né, de 10 dias. São 10 dias de exercício para tomar a cidade. Uma brigada entra, né, entra lá, e aí você faz, né, vários exercícios para a tomada da cidade. E aí eles estão passando com as brigadas lá, né? E isso começou esse treino, deve ser um treino expedito, etc. E a gente vai perceber o que vai acontecer se eles entrarem mesmo. Porque tem unidades especializadas, né? E essa é uma questão. A outra questão é o prolongamento da guerra interessa a quem? Interessa mais aos palestinos, ao Hezbollah e ao Hamas, a Jihad, do que a Israel. Claro que interessa aos palestinos. E uma terceira questão que eu coloco, a possibilidade de transbordamento para outros conflitos, ela se torna cada vez maior, né? Não digo, sinceramente, não digo essa questão do envolvimento só do Hezbollah, né? Porque você pode ter proxies, né? Você pode ter os ataques acontecerem não lá em Israel, mas em outros locais do mundo, né? E, por exemplo, você pode convulsionar o Iraque, que não está muito, que de estabilidade não tem nada. Você pode provocar problemas na Síria, você pode ter problemas no Sudão, na Líbia, né? Isso tudo pode acontecer neste momento, onde esse espiral de violência vai atuando em outros países. Só lembro que nós tivemos atentados já na Europa, 2 suecos mortos, na Bélgica, que é o centro, o epicentro do terrorismo islâmico na Europa. Nós temos problemas sérios na França, né? A Alemanha iniciou uma repressão violenta contra todos os grupos pró-Hamas. A França também. A Inglaterra está pisando em ovos porque ela tem a maior, em termos proporcionais, né, a maior comunidade islâmica na Europa. Então, tudo com muitos radicais, principalmente em Birmingham. Então, isso tudo agora pode acontecer. Ou seja, enquanto Israel está ali envolvido com o Hamas, né, você pode ter problemas pipocando nesses países. E não podemos esquecer que você tem o Irã do outro lado. Hoje o preço do barril do petróleo foi a quase $92. Antes do começo dessa guerra, ele estava com 84, 85 dólares. É só você ver, ele subiu quase 10%. Imagina você dar declarações, o Irã dá declarações, e começa a fazer aquelas patrulhazinhas, o preço do petróleo vai a $100. Então, tudo isso está interligado. Está interligado o quê? O que vai acontecer lá na faixa de Gaza. É isso que a gente fala quando fala de transbordamento. Que o Talibã está mandando, o Talibã nem vai chegar perto. A guarda revolucionária iraniana, não vai. Se for, vai ser destruído. Os americanos aí vão intervir e vão destruir. E tem outras coisas que a gente tem que ver que nem sempre para esses grupos é vantajoso. Veja, o problema que o Hezbollah tem no Líbano. O governo de Beirute é contra qualquer intervenção. Os palestinos são em torno de 20% da população. E o Líbano foi sequestrado por esse grupo. A população não quer saber de briga, não quer saber de confusão. Mas o Hezbollah está lá e fica atacando Israel. Israel não vai reagir só contra o Hezbollah, ele vai reagir no Líbano. A mesma coisa aconteceu na Síria. Já houveram ataques partindo da Síria, né? O Assad disse, eu não tenho nada a ver com isso. Israel não quis nem saber, bombardeou 2 aeroportos e destruiu tudo lá. Esse é que é o problema, né? E eu imagino que se os Estados Unidos
de alguma forma, intercederem, essa coisa exponencia. Hoje teve uma declaração do Putin, que foi risível, né? Olha, os porta-aviões estão sujeitos ali, estão no alcance dos mísseis hipersônicos. Isso é uma ameaça. Será que, aquilo que você falou, será que o ataque a um navio americano, não precisa ser um porta-aviões, como é que os americanos vão responder? Qual o nível de retaliação que eles irão... Ainda que esse governo Biden seja... O Biden deveria estar no asilo, porque ele, tá entendendo? Ele não fala coisa com coisa, toma decisões erradas, equivocadas. O Blinken, né? E esqueci agora o nome do secretário de Defesa. Lloyd Austin. Lloyd Austin. O general, né? Consegue ser um pior do que o outro. Tá entendendo? O Blinken vai a Israel no dia do ataque. Desculpa, no dia seguinte ao ataque. Pede moderação. Sabe o que acontece, Ricardo? A gente vê o seguinte, né? Assim, no aspecto político, nunca vimos líderes tão medíocres. É Macron, Biden, o Sunak, o Scholz. O Scholz é uma vergonha. Então, só pedir o like rapidinho. Ô, gente, estamos chegando em 5 mil pessoas na live. Isso aqui, 5 mil pessoas, pra vocês terem uma base. Os grandes jornais do Brasil não conseguem colocar. Então, vamos dar o like, vamos compartilhar, tá? Vamos botar no Facebook, nos grupos de Zap, nos grupos de Telegram, tá? No Instagram, no Twitter. Olha, eu tive numa reunião hoje na Fiesp e o pessoal, muita gente veio falar comigo a respeito da nossa comunidade. Essa comunidade aqui, o Arte da Guerra, o História Militar, o Velho General, né? Nelsinho falando de guerra que está por aí, o pessoal todo aí. Essa nossa comunidade, ela impacta o Brasil. Impacta tudo que é falado aqui, repercute pra caramba. Então, gente, isso é graças a vocês, a esse compartilhamento, essa verdadeira... É um verdadeiro exército esse pessoal que está aqui. Então, não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar mudando o Brasil, influenciando o Brasil, fazendo boas matérias aí, tá? Despertando a consciência para vocês. Vamos dar o like, vamos compartilhar, que é muito importante. Ricardo, devolver a bola para você. A gente tá falando dessas lideranças aí. Posso pedir aqui, pedir a vocês que se inscrevam lá no canal História Militar em Debate e aqueles que quiserem fazer parte, ser associados. Nós vamos depois compartilhar essa live lá, né? Se o Robson, o Farinaz... Lógico. E aí vocês assistem de novo amanhã, dá um like também. Isso tudo é muito importante, gente. Isso é crescer. Esse crescimento, vocês acham que não, mas a gente já está mudando muita coisa no Brasil. Muita coisa. Eu vejo muitos deputados falando aí, não, vocês falaram lá, vocês têm razão. Tal. Muita coisa. Agora, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que estar todo dia trabalhando, todo dia fazendo live. Essa aqui é a terceira que eu faço hoje, eu vou fazer mais um vídeo. E já está chegando convite para amanhã. Então, gente, a gente trabalha muito em prol do Brasil. E muito para mudar mesmo, para fazer uma mudança de mentalidade, porque é isso que vai alavancar o país. Se você não mudar a mentalidade, a gente não vai a lugar nenhum. A mentalidade é a base de tudo. E vocês são parte dessa história maravilhosa que toda a nossa comunidade está escrevendo. Carlos, deixa eu devolver a bola para você aí, vai. 10h30 a gente vai fazer uma live lá no canal. 10h30, uma corujinha, né? Não é um corujão. Vamos fazer uma corujinha de 1h, 1h30, para a gente fazer um ajuste, né, mostrar tudo que está acontecendo na Ucrânia e lá na Palestina para vocês. Se vocês se interessarem depois irem lá, serão bem recebidos. Mas, questão da liderança política. Só lembrar uma outra coisa, a OTAN está trazendo, a Holanda já mandou, a Grécia está ali pertinho, né? Estão trazendo muita coisa para perto de Israel, da costa de Israel, usando ali as ilhas gregas como base, né? Estão estacionando tropas, estão estacionando meios, né, para justamente se colocar. Uma outra coisa, que eu também estava discutindo isso, né, é a questão da liderança. Né? Essa liderança europeia, não precisa dizer, o Farinazzo falou tudo. Eu não gosto de ofender, mas esses caras são medíocres. Né? São medíocres em todos os sentidos. A gente não vê uma liderança. E o pior, que as alternativas... Gente, a alternativa ao Biden é o Trump. Não vai ter outro. Vai ser ele.
A alternativa é o Trump. Né? Calma. A gente está ruim, mas, né, pode ser pior. Não que o Trump é por causa do destempero do Trump. Existem outros elementos do Partido Republicano que têm condições melhores e boas ideias, mas provavelmente não tem a popularidade dele. Né? E aí, já viu, né? Isso é uma coisa. Aí nós vamos agora ver, né, um aspecto que eu chamo aspecto geopolítico, o que está acontecendo. E aí a gente vai para o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele mostra o quanto a ONU é inoperante. Né? Ele tem se mostrado inoperante. E isso, né, é que tem levado à crise. Por quê? O principal fiador do Conselho de Segurança são os Estados Unidos e a capacidade de negociação dos Estados Unidos. Quando a liderança sai do seu país, né, no momento de guerra, para negociar, né, para dar apoio ao outro país, isso é um erro crasso, é um erro que não se comete, porque você perdeu a legitimidade perante aos outros atores. Né? Esse é o principal problema, né, que está acontecendo. A outra coisa que está acontecendo que são as decisões equivocadas. Na minha opinião, por exemplo, qual o sentido que você tem dos porta-aviões lá? Mostrar bandeira e tal, se precisar de... Cara, a OTAN está ali pertinho. As principais bases da OTAN estão na Itália. Você tem base da OTAN na Turquia. Os americanos estão perto ali de tudo quanto é lugar. Tem as bases na Grécia. Então, colocar um meio, né, para mostrar... Você está mostrando um apoio a Israel. E você está colocando apoio político, capital político, num governo, apesar que agora é um governo de coalizão nacional, mas num governo que já se mostrou inepto. Né? Esse é que é o problema. Aí, Fadel, você permite mudar um pouco o assunto? Não, fica à vontade aí, cara. O convidado é você, faz, o show é teu. Eu sou operador de picape aqui hoje. Eu acho que nós deveríamos abordar também o problema de outra maneira. Né? E aí a gente pode embolar um pouquinho com a guerra da Ucrânia. Tá, gente? Que está esquecida, né? Parece que nem. Parece que acabou. Tem guerra lá. E o pau está quebrando. E os ucranianos, né, para desespero de muita gente, estão perdendo. Né? Aí, né, o que está acontecendo? Quando nós olhamos para dentro, né, que é para o nosso país, eu aqui, por exemplo, a Marinha, eu só... Não sei se você é assinante da RMB. Sou. Eu vou mandar uma para você. Não, eu sou assinante, Aliás, recomendo todo mundo aqui assinar a revista. Eu sou assinante desde tenente, cara. Desde segundo tenente, eu sou assinante desse negócio. Tem uma pilha aqui em casa. Tem aqui embaixo. Tem uma caixa cheia lá que eu peguei. Apesar que eu separo, né? Tem umas que são maravilhosas. É maravilhosa, gente. A revista. E não é cara, eu não sei quanto é que está mais essa assinatura, porque a minha vem descontada em bilhete de pagamento. Mas é uma publicação maravilhosa, pessoal. A revista mais antiga brasileira. Tecnicamente muito boa. Né? Muito aí boa. O que ocorre? Por exemplo, nessa aqui, está falando, né, do caso do A2AD. Né? Negação de área. Basicamente, negação de área e defesa antimíssil. O Brasil não tem. Não, mas não tem. Não tem. Nós não temos isso. Né? Por exemplo, nós vimos na Ucrânia. Israel quase não usa. Israel usa muita artilharia. Né? Artilharia de obus, autopropulsado. Mas, por exemplo, hoje em dia, essa artilharia rebocada, né? Vocês podem ver que Israel não tem artilharia rebocada, ele só tem autopropulsada. Nós ainda temos. Isso ninguém mais usa. Você leva mais ou menos 10 minutos, aquela peça M77, uma guarnição bem adestrada, bem treinadinha, leva 10 minutos. Meu amigo, 10 minutos, bota a peça, liga o radar, dá tiro. Eles não conseguem. Porque na hora que fizer isso, na hora que ligar o radar, um exemplo, o russo está do outro lado, captou. Ele capta, manda, né, um sinal e imediatamente vem o tiro de contrabateria. E ele tem muito o quê? Tem muito autopropulsado. O autopropulsado não precisa parar para atirar. Ele pode atirar. Normalmente, eles
param para atirar para ser mais preciso, para não ter que fazer correção, etc. Mas eles não precisam. Eles podem bater a área. Né? Se concentra uma bateria, são seis carros. Então, você bate lá e ponto. Acabou o problema. Então, nós não temos. O Exército fez uma requisição agora para o bus autopropulsado sobre rodas, que seria o tipo um César, para aqueles que conhecem. Mas será que quantos a gente vai comprar? Né? É isso que eu estou falando. Nós ainda temos artilharia rebocada. Nós não temos a 2AD. Né? Por exemplo, o general Rocha Paiva, ontem, na live de ontem lá no canal, colocou centro de defesa cibernética, quando, na verdade, deveria ser guerra cibernética. Né? E nós não, por exemplo, nós não temos unidades de guerra eletrônica. Tudo bem. Ninguém aqui inventa nada. Pô, exatamente, Giacomo. O Brasil está muito atrasado. Por exemplo, guerra eletrônica. Os americanos perceberam que você tem que levar, né, equipamento de guerra eletrônica motorizados para perto da linha de frente, para você jamear toda a área. Né? Porque é esse pessoal, é esse equipamento que oferece defesa contra drone, contra míssil, e permite identificar de onde está saindo e atacar muito rapidamente. Eles, atuando conjugado com drones, você faz uma festa. Esse cara aí, o Ricardo Cabral, é bom para... Eu? Não. Quem é bom é o russo. Né? Essa unidade aí é de forças especiais, tá? Mas, então, Ricardo, outra coisa que nós não estamos atentando, você falou da Rússia aí, é o volume da indústria de defesa da Rússia. Porque o Brasil sequer... Olha, você vê, as melhores indústrias que a gente tem está passando ou quebrando, como foi o caso da Engesa, que foi uma tragédia, ou a gente está vendendo para fora. Quer dizer, é uma situação caótica em termos de defesa do Brasil. Eu estava na Fiesp hoje, eu estava vendo a explanação do pessoal, sem querer criticar muito, tá? Mas o pessoal está achando que indústria de defesa, que você toca uma indústria, que você pode ter as mesmas regras que o seu José da padaria. Não pode, não é a mesma coisa. A indústria de defesa, a legislação atinente, ela tem que ser flexibilizada e o aporte governamental tem que ser pesado. Eu estava olhando lá, o pessoal não entendeu que indústria de defesa tem que dar lucro. Não tem que dar lucro, ela tem que existir. Se ela der prejuízo, paciência, meu amigo. Paciência, o governo tem que ir lá e cobrir, porque não pode perder. Depois que você perdeu, acabou. E por exemplo, você vê o russo, o que ele fez? Ele tinha uma parte da sua indústria hibernando, ou seja, você tinha lá uma galera para fazer manutenção do equipamento, ligar lá de vez em quando. Eles ativaram a indústria de defesa deles em outubro. Ela só voltou a produzir em março. E eles começaram. Os americanos começaram a ativar a sua indústria de defesa em março e abril. Quando começou a dar os problemas de estoque. Eles não começaram a produzir nenhuma munição 155. E você imagina, hoje, qual o nosso problema? Né? Aí, minha opinião pessoal, galera. Minha opinião pessoal. Quem vai vir aqui? A China vai vir aqui. Improvável. Não, mas a Rússia veio aqui. Rússia? Fazer o quê? Visitar? Ir para o Nordeste? Pegar o sol? Não, porque atacar não vai. Quem nos ameaça? Vamos pensar 10 segundos. Quem nos ameaça com relação ao meio ambiente, ao nosso agro, a quem nos ameaça que estamos depauperando o ambiente? Quem nos ameaça? Europa e Estados Unidos. Por onde esse pessoal vem? Vem por mar. E aí? Nós temos uma marinha... Robson, eu não quero que você diga a sua idade, mas desde que eu me entendo por gente, a gente tem um programa nuclear. Concorda comigo? 7. Eu vi. Olha, eu tenho revista aqui de 1984. Eu era aluno da escola de cadetes, estava no exército ainda. Se falava nesse submarino nuclear. 84, eu era cadete, tinha 18 anos. Eu era aluno da escola de cadetes. 40 anos. Hoje eu tenho... 40 anos. Hoje eu tenho 57. Sou comandante, já na reserva, com bom tempo, já me reformo aí
E eu não vi esse submarino capaz de eu morrer sem ver. Deixa eu só mostrar uma coisa. Você tocou num assunto importante. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para o pessoal e depois você retoma aí o teu raciocínio. Você estava falando das ameaças ao Brasil. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse aqui é o almirante James Stavridis. Stavridis, para quem não sabe, é o almirante de 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos e ele foi o comandante operacional da OTAN, da Europa. Ele foi o top da OTAN, só ficava abaixo do secretário-geral da OTAN. Olha o que o Stavridis está falando aqui. As queimadas no Brasil ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Vou repetir. Almirante Stavridis, ex-comandante da OTAN. As queimadas no Brasil ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Então, você pega para aquele teu amigo que é chapéu de alumínio, que você que está assistindo a nossa live, temos 5 mil pessoas a bordo hoje, tá? Vocês pega e manda para o teu amigo chapéu de alumínio e falou, olha isso aqui, cara. Olha quem é que está ameaçando o Brasil. É um almirante de 4 estrelas dos Estados Unidos. Você fala é um almirante qualquer. Não, não é um almirante qualquer. É um almirante de 4 estrelas que foi comandante-geral da OTAN. Aí depois vocês tiram as conclusões de você. Desculpa aí, Ricardo, tá contigo. A comandante do Sul, né? Comandante do Sul, né? No caso da quarto esquadro, ela deu uma declaração que colocou o Brasil no mesmo lado, né? Os inimigos dos Estados Unidos aqui são a Venezuela, né? O Irã, e o Brasil foi ali para o meio. O Brasil se aliou. Nós vamos ter problema, eu não sei a extensão do problema, mas que nós vamos ter problema é batata, porque o sol já está nascendo no horizonte, gente. Mas, né? Não, e o que eu acho assim horrível são as opções. Por exemplo, a Marinha comprou uma corveta, conseguiu comprar uma fragatinha leve e tal, 3.200 toneladas. Mas o nosso problema é o seguinte: nós estamos fazendo navios, meios, com aqueles que nos ameaçam. Nós precisamos produzir munição. Nós precisamos produzir... Claro que é muito difícil você produzir tudo no país. Nem os Estados Unidos produzem tudo. Nem a Rússia produz tudo. Só para vocês terem uma... E ela produz muita coisa. Mas alguma coisa ela precisa importar. Chips, por exemplo, etc. Então, a questão é, nós precisamos de uma indústria forte. Agora, estava discutindo isso ontem na live, está lá, se vocês quiserem assistir, lá com o general Rocha Paiva, e a gente coloca isso com 1.6, não dá. Aí o pessoal fica com aquelas conversas de sempre, é pensão, é filha. Não, gente, o orçamento militar brasileiro é uma coisa esdrúxula, né? que em nenhum outro lugar é desse jeito. E o investimento, só se vocês terem uma ideia, o Robson sabe disso. Se a Marinha decidir hoje, no dia 18 de outubro, construir uma fragata, nós não temos condições. Nós não sabemos construir fragata. Né? Não sabemos. Desaprendemos, né? Porque nós construímos 2 há 50 anos atrás. Ricardo, eu falo sempre o seguinte: se a gente tivesse dado continuidade ao projeto das Niterói, né? Continuado a construção, depois lançado novas versões, onde a gente estaria hoje? Olha, o problema é o seguinte: vou falar uma coisa que eu sempre falei, isso eu já falei para vários senadores aqui no canal, falei para ministro, falei para um monte de gente. Eu, como tenente, eu vi o submarino IKL, morreu aquele projeto. Vi o projeto do porta-aviões já como capitão e corveta, morreu também. E agora eu não sei não se não vai morrer. Depois teve a Barroso também. A Barroso. Sim. Também foi. A Barroso é em Auma, não lembro agora. Mas foi um projeto. Você teve a classe em Auma e depois o desdobramento dela, a Barroso, que deveria ser uma outra classe. Também que foi embora. Quer dizer, eu vi no meu tempo de oficial, eu vi 3 marinhas. Eu vi 3 marinhas morrerem. Não dá, gente. Não tem essa falta, essa quebra de continuidade é um negócio pavoroso. Isso é pavoroso. Vocês não têm noção do câncer que é essa quebra de continuidade. Porque você não se desenvolve. A cada 20 anos, a gente começa uma marinha de novo, Ricardo. Começou de novo. Começou, esquece. Vamos começar do zero. Aí, meu amigo.
Não, você vê... Bem ou mal, olha, eu sou muito crítico dos Estados Unidos. Vou devolver a bola para você. Eu sou muito crítico dos Estados Unidos, extremamente crítico. Mas de uma coisa eu tiro o meu chapéu para eles. Eles constroem porta-aviões há 100 anos. Então chegaram na excelência aí. Porque são 100 anos de continuidade. Você vai aperfeiçoando, você não vai ter que recomeçar, você não vai ter que reinventar a roda. Aqui, infelizmente, a gente não aprendeu a fazer isso. Tá contigo a bola, desculpa aí. Não, eu concordo contigo. Se você for ver, por exemplo, existem várias discussões. Nós tínhamos uma indústria bélica, né, nos anos 80, que era a quarta do mundo. Ou seja, a gente conseguia exportar muita coisa. E nós nos especializamos, né, nessas viaturas sobre rodas, né, nos especializamos em armas de porte portáteis. Nós produzimos muita munição para esse tipo de armamento, né, e, de repente, a gente perdeu tudo. Eu não vou nem falar de programa espacial, só vou lembrar para vocês que o programa espacial brasileiro, nos anos 70, né, era superior ao chinês e ao indiano. Não vou nem falar mais nada, tá? Deixa para lá. Uma outra coisa que ocorre, por exemplo, quando você perdeu o porta-aviões, né, eu estive presente em um determinado local onde o chefe falou, olha, não tem como consertar. São Paulo, não tem jeito. São Paulo não tem jeito. Pedir dinheiro para comprar outro? Não. Pedir dinheiro para fazer... Ou então, mas a gente vai ficar sem. A gente pode gastar muito para construir um outro. Vamos construir? Ninguém respondeu nada. Até hoje. E nós levamos quase 10 anos para formar piloto, para ter capacidade, e estamos perdendo essa capacidade. E isso tem outra coisa, tem uma outra explicação. A Marinha também não tem dinheiro para investir em novos meios para fazer uma aviação baseada em terra, que a China faz. Aí vem problemas com a Força Aérea, né, com a Azul, que eu gosto de brincar, né, que ela prefere comprar avião de luxo do que comprar caça, né? E aí vai por outras... mas isso é coisa do decisor político. O decisor político, ele faz as coisas a partir das informações que ele recebe, né? E é isso que a gente tem que colimar. A gente não consegue engajar os nossos decisores. Gente, o cálculo mínimo, eu me lembro, isso já tem 10 anos, né? Que o cálculo, para a gente recuperar o território, o tempo perdido, a gente deveria estar gastando 2,5% do PIB em defesa. A gente gasta 1,6%. E com um detalhe, né, que eu acho assim que é surpreendente, né? Se vocês virem, qual o país que tem um ITA? Quantos países têm ITA? Os americanos não têm ITA, né? Não têm ITA. E nem IME. E se vocês forem ver a produção desses garotos lá, eles estão pensando em mísseis, eles estão pensando em drones, estão pensando em foguetes, estão pensando em blindados, estão pensando em aviões de quinta geração. E cadê o dinheiro para isso? E o pessoal fica se debatendo, e às vezes a gente vê nos comentários a pensão de viúva. Cara, se liga no que é importante. A outra questão, a indústria de defesa. O nosso empresário é muito imediatista, né? Ele quer lucro rápido e não percebe que um projeto... Por exemplo, nós temos... Claro, tem coisas que são secretas, não dá nem para comentar aqui, né? A estratégia militar de defesa é secreta e aí você tem a constituição de capacidade. Fica difícil, por exemplo, eu vou falar o caso das fragatas, né? Dessas fragatas. Quando você olha os estaleiros, só 2 estavam habilitados. Na verdade, só 1. Na verdade, 1 porque foi escolhido por um determinado consórcio, né? Que tinha capacidade de fazê-lo. O outro ficava ali, meio claudicante e tal. É só você... Gente, nós temos um estaleiro no país com capacidade de produzir fragata leve, navio de 3.000, 3.500, 4.000 toneladas. Para aqui, para o Brasil, né, o nosso mar é tranquilo, um navio de 4.500, 5.000 toneladas, uma fragata mais potente dá para fazer. Imagina a capacidade, nós não temos capacidade de fazer porta-aviões. Nós não temos capacidade de fazer mísseis. Aliás, nós temos a capacidade. Se você vê lá o pessoal da Avibras... Nós estamos importando
caminhões e jipes. Importante. Isso, para mim, é o fim de todos os absurdos. É a mãe e alguém, e o pessoal ainda enche a boca. Não, chegaram os novos caminhões. Bota nas redes sociais. Chegaram os novos. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Nós estamos mandando emprego para os Estados Unidos, para Israel, para não sei para onde. Estamos mandando emprego. Essa é que é a verdade. Que trouxe caminhão, vai emprego, gente. Chegou o caminhão, vai emprego. Você olha aquele caminhãozinho lá bonitinho, de 7 de setembro, você pode falar, tem uns 10 empregos aí do Brasil que foram embora. E a gente tem orgulho disso. Quer dizer, a mentalidade é ruim. Gente, uma coisa que eu aprendi estudando história militar a minha vida inteira. Você quer ter um exército operacional, você muda a mentalidade primeiro. Antes de você comprar armamento, você muda a cabeça dos caras. A cabeça. O Kutuzov, quando ele pegou o exército para enfrentar Napoleão, ele mudou a mentalidade do exército russo. Ele falou, a gente vai operar dessa forma agora. Se não mudar a mentalidade das Forças Armadas brasileiras, o dia que a gente precisar usar, nós vamos ter problema. Desculpa falar aí, mas eu penso assim, já estou mais perto da saída da vida do que da chegada. Então eu quero deixar um legado aqui. A gente tem que mudar a mentalidade. Desculpa, Ricardo. Porque você não pode comprar equipamento e material de quem lhe ameaça. Ou que você vai ficar exposto. Exatamente. É só lembrar da guerra da Argentina. Exatamente. E eles não aprenderam nada, né? Eles não aprenderam nada. Vão comprar. Vão comprar coisa dos americanos. Né? E tem outras coisas que a gente deveria. Nós somos um país. A nossa estatura estratégica é top. E as nossas Forças Armadas estão num nível muito baixo. Falta investimento em pessoal. A gente manda muita gente lá para fora, mas o equipamento, enquanto nós estivermos privilegiando, né, a compra de equipamento, em vez de fazer aqui, nós estamos. Não é só dando emprego, é tecnologia que nós estamos perdendo. Né? Uma coisa que o Robson falou, a indústria de defesa ela tem que ser subsidiada. E por quê? Porque ela deve ser subsidiada para exportar, que, aliás, é o que os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, né, todos eles fazem. O Brasil perdeu, quando a gente fala a competição, né, do Osório com o Abrams, esse Abrams que está indo lá para a Ucrânia, né, por que nós perdemos? Né? Perdemos porque os americanos falaram o seguinte, nós temos um pacote. Né? A gente vai oferecer um pacote de financiamento para a Arábia Saudita, entendendo? Não precisava. O que a Ingesa tinha para oferecer? Não. A gente quer vender os 500 para vocês para poder financiar a nossa produção. Aí os americanos ainda entraram assim, olha só, vocês têm avião, você tem peça. Se não comprar com a gente, vocês vão comprar essas peças aonde? Essas armas aonde? E é isso que você tem que investir o pacote completo. Né? Você tem que começar... Por exemplo, nós temos capacidade de produzir blindados sobre rodas? Vamos fazê-lo. Eu acho o Centauro é o sonho de consumo do Exército há uns 10 anos. Poxa, mas nós não temos capacidade de fazer alguma coisa adaptada, né? A partir lá de um carro. Até esqueci o nome do nosso carro de 6 rodas. Me fugiu aqui o nome do carro. Cascavel? Não. Guarani. Oi? O Guarani. Por que a gente não faz um adaptado? Os franceses têm um 6 rodas lá. Fazer um adaptado. Ricardo, você quer ver uma coisa? Você sabe disso melhor que eu. A União Soviética, eles estavam com um problema sério para fabricar carro. Compraram a suspensão Christie de um americano, que era coisa de trator. Foram adaptando, chegaram no final, acabaram a Segunda Guerra Mundial com o T-34, 85, que era uma coisa maravilhosa. Um carro de combate simples, fácil de fabricar, fazia os magotes aí, mesmo que você destruísse, você tinha outro aí. Quer dizer, você tem que ter um começo. Se você não começar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Esse aqui é o problema. Eu vejo pessoas falando, mas a gente vai fazer, vai ficar ruim, vai sair caro. Vai. O primeiro vai ficar ruim, o segundo também vai sair caro, tem um prejuízo. Dane-se. Uma hora você vai ter um produto de excelência, que foi o que todo mundo fez. Gente, a construção de indústria de defesa é uma construção de longo prazo, longuíssimo prazo. Olha quanto tempo a Vibraz está aí. Se a gente perder a Vibraz, quanto tempo vai levar para fazer outra, cara?
Só vê o que aconteceu com a Ingesa. Você perdeu a Ingesa, a gente não tem outra. O Guarani ele não é tão bom quanto foi o Urutu e o Cascavel na sua época, que foram sucessos de venda. Então, é essas coisas que nós temos que olhar para Israel e para... Gente, não vamos... Tá, Israel tá fora do nosso escopo, a Ucrânia também. Vamos falar do Hezbollah. Vamos falar do Hamas. Tem um texto lá no História Militar em Debate que diz como é que os caras fizeram. Investiram em engenheiros, mandaram engenheiro para fora. Investiram em plantas químicas. Pô, mas em plantas químicas simples, né? Para fabricar explosivo. Aí pegaram criaram unidades de guerra cibernética e guerra eletrônica. Eles, como assim? Sim, porque sabe que Israel vai invadir e eles não vão colocar os caras no edifício, vão colocar o cara enterrado. É essas coisas que a gente tem que pensar para frente. E aí nós temos que ter uma liderança, né, uma liderança militar, que tenha isso em mente. Nós vamos fazer navios aqui, vamos comprar um projeto. Por exemplo, o que nós fizemos agora com a Tamandaré. Construiu 6? Vai construir 4? Não, construiu logo uma dúzia. Né? Aprende a fazer aqui, faz aqui. E depois faz como os chineses fizeram. Faz uma adaptação e aumenta, né, o deslocamento do navio. Agora o deslocamento é de 4.000. E vai fazendo navio. Os chineses levaram 20 anos fazendo isso. Agora produzem navios de excelência. Tudo é começo, né? E continuidade, começo e continuidade. Por quê? Política de defesa, né? Isso que é outro aspecto, né? Que nós devemos agora ter muito, muito em mente isso. As Forças Armadas não são políticas, né? Qual a política da Força Armada? Onde é que ela interfere? Né? Na política de defesa, na política militar, quais os meios. Mas isso, né, tem que ter especialista civil para influenciar. Porque senão você vai deixar... nós aqui nós somos militares. Se você deixar o militar no seu mundinho, né, não, Robson, ele fica ali, elucubrando e tal. Né? Na verdade, a gente precisa de quê? A gente precisa dessa troca com o mundo civil para fazer o melhor. Né? Para fazer o melhor equipamento, que adapte, que tenha as capacidades que nós necessitamos para defender o país, para a ameaça. Né? O pessoal pode dizer as ameaças são difusas, as ameaças não estão identificadas. Uma ova. Você se prepara para o pior cenário. É simples. Então nós vamos fazer o quê? Nós temos que ter baterias de foguete. O Astros é a nossa bateria. Vamos aperfeiçoá-lo. Vamos fazer com mísseis de mais longo alcance, acima de 300 quilômetros. Mas tem o tratado. Aliás, o Fernando Henrique, eu costumo dizer isso, Fernando Henrique é o principal culpado da destruição da indústria de defesa do Brasil nos anos 90. E o que ele fez tem uma repercussão ampla até hoje. Fernando Henrique Cardoso. Não podemos esquecer esse nome. Esse nome é imperdoável. Entendendo? Só comprava coisa velha. Entendendo? Só comprava para dar... que é um problema. Né? Quando você compra coisa velha, que você dá emprego lá para fora, e em vez de fomentar a construção aqui dentro. Então, essas coisas... Por exemplo, o próprio Gripen, né? Você vai agora os suecos não estão querendo cumprir o acordo. Vamos cumprir o acordo, vamos comprar mais, desde que se fabriquem todos aqui. E é assim que nós temos que fazer. Né? A partir do Gripen, fazer uma coisa melhor. Mas isso tem que ter um começo. E aí eu digo, precisa de uma cabeça diferente dessas lideranças militares. Precisam pensar um pouquinho fora disso e os governos começarem a aumentar o orçamento. Mas não na conversa. Eu não sou eleitor do PT, nem estou aqui para fazer negócio, mas estou acostumado a ver o quê? Lá atrás, muita conversa e muito pouca, né? Vou dizer assim, ação. Saiu, o avião levou 14 anos para sair. As fragatas só saíram no governo seguinte.
O submarino foi a única coisa que saiu do momento, né? E, graças a Deus, a Marinha não se envolveu nos escândalos. Apesar que a Marinha não esteve envolvida. Mas tudo em volta estava no escândalo lá, inclusive a que construiu que construiu o. Então, nós temos que aumentar, né, o orçamento. Mas o orçamento precisa ser controlado. Por quem? Por vocês. O orçamento precisa ser controlado por vocês. Né? Entidades civis, né? O militar faz o planejamento e diz assim: eu preciso de um meio com tais capacidades. E a gente precisa de quê? De defesa antiaérea, né? De defesa antimíssil, nós precisamos de baterias de mísseis, precisamos de unidades autônomas motorizadas de guerra eletrônica, precisamos de blindar. Gente, a gente precisa de tudo e mais um pouco. Tá? E a gente fica com esse pensamento, né, de comprar fora, quando, na verdade, você deveria comprar, fazer aqui dentro. Se não tem condição, mas vai custar, como o Farinazzo falou, vai custar muito caro. Não importa. Indústria de defesa não é para ter lucro, né? Desde que você tenha, né, um suporte estatal que permita a continuidade dos projetos. Você imagina quanto vai custar substituir todas as unidades de artilharia do Brasil e mais a do fuzileiro naval por unidades, né, autopropulsadas. Olha só aí você já garantiu 200 carros, 300 carros. É só imaginar isso. Né? E você vê, por exemplo, os KCs. Eram 24 KC, reduz, daqui a pouco a gente vai estar devendo o KC, vai devolver o KC. E os 24 eram necessários. Precisava de 1.600 Guarani. Aí os caras resolvem que agora é um pouco menos da metade. Por quê? O que aconteceu? Né? A gente colocou ele o morteiro 120 dentro dele, a gente colocou um canhão 105 para fazer apoio de infantaria, nós colocamos ele um canhão 120, que é o que nós estamos importando. Essas coisas que nós temos que fazer em termos econômicos. Desculpa se eu me alonguei, mas necessário. A gente tem que dar um recado. Que vocês aqui comprem essa briga conosco. Né? Porque essa é uma briga diária. Quem vai mudar o Brasil são vocês, cara. A gente só está dando a semente, mas vocês que vão ter que mudar o Brasil. Vocês têm que falar: eu não quero mais isso, cara. Não quero mais. Eu quero que desenvolva a indústria aqui. Vocês têm que ir nos deputados de vocês, nos senadores, nas redes sociais. Falar: eu quero que desenvolva a indústria aqui, porque eu falo sempre. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu vejo um caminhão importado aí desfilando no 7 de setembro, falando: lá vão 10 empregos aí. A Ingesa, a Vibraz podia estar fabricando esse caminhão. Eu sou completamente contra importar. Sempre fui contra esse negócio. Tudo tem que ser fabricado aqui. Ricardo, vamos falar um pouco do nosso curso agora? Sim, vamos sim. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sábado agora, o doutor Ricardo, tá aqui, ó, o Rodolfo e o Cabaé, nós vamos estar ministrando aqui para vocês, tá? Esse webinar sobre Israel e a Palestina. Vai ser sábado, 15 horas, horário de Brasília. O link para a inscrição se encontra aqui. Vale a pena. Por que eu estou falando isso? Porque é uma oportunidade rara que vocês têm de ouvir 4 profissionais falando sobre o assunto. Aquela análise que você já conhece aqui, descompromissada, técnica, tá? Descomprometida, perdão. Compromissada com o leitor, técnica, tá? E extremamente abrangente. Então, o Rodolfo e o Cabaé mandaram um vídeo, deixa eu colocar aqui para vocês assistirem aí. Vamos ver aqui o vídeo do Rodolfo e do Cabaé. E caramba. Espera aí. Olá, sou Rodolfo Queiroz Laterza, pesquisador e analista
do História Militar em Debate, parceiro do canal Arte da Guerra. Venho aqui dirigir-me a todos para que participem do nosso webinar a ser realizado agora no dia 21 de outubro, com uma análise especial sobre a guerra entre Israel e Hamas. Um webinar que terá participação minha, do professor comandante Robson Farinazzo, o professor Cabale, editor do portal Velho General, e do professor Dr. Ricardo Cabral, coordenador e editor-chefe do História Militar em Debate. Não perca essa oportunidade, será um grande momento para atualização de conhecimento e teremos emissão de certificado. Vamos ver a do Cabalé agora. Eu sou Albert Cabalé, editor do blog Velho General e colaborador do canal Arte da Guerra. Eu estou aqui para convidar todos para participarem do webinar Israel e Palestina, que foi pensado e preparado à luz dos recentes acontecimentos no Oriente Médio, que infelizmente representam mais uma página triste na história daquela região, mas com implicações que podem ser bem mais abrangentes. Nesse webinar, eu, o comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, e o professor Ricardo Cabral e o Dr. Rodolfo Laterza, do canal e portal História Militar em Debate, vamos abordar os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre Israel e Palestina, um breve histórico, possíveis causas e consequências do ataque do Hamas, risco, esse conflito pode se expandir, a inteligência israelense falhou, o Hamas evoluiu militarmente, e o que esperar? Israel e Palestina, o que esperar? Depois das nossas exposições vai haver espaço para perguntas e debate conosco. O webinar vai acontecer no próximo sábado, dia 21 de outubro, às 14h30. Mais informações e inscrições, acessem o site da Escola do Canal Arte da Guerra em www.canalartedaguerra.com.br. Aguardo todos vocês lá. Um abraço. Então, Ricardo... Esperamos você lá sábado, 2h30. E tem mais assunto do que isso. Né? A gente aqui deu uma palhinha sobre o que nós vamos abordar. Né? Tem a questão das operações militares, tem essa parte da operação de Israel, que nós já tratamos lá no site. Eu concito vocês a irem lá nós temos o site, né? História Militar em Debate, com vários textos, né? E temos o canal, né? Que tem uma série de lives lá sobre isso. E pedir a vocês para se inscreverem no canal História Militar em Debate. Nós estamos na campanha de 8K, né? Para chegar a 8K esse mês e tentar bater 10 até o final do ano. Não, vai chegar hoje. Vai ter live agora no teu canal, né? 10h30. Tá. Então, gente, 10h30, vocês dão um pulo lá no canal História Militar e Debate. Tá? O link está aqui na descrição, desse canal, tá? E vamos chegar a 9, não a 8. Vamos chegar a 9.000 lá, tá? Que o Ricardo merece, eles fazem um trabalho correto. A gente, para chamar para parceria, é porque realmente vale a pena, gente. Eu falo sempre o seguinte: eu sou uma pessoa que não fala mal de ninguém. Se eu tiver que falar, eu falo bem. Ou eu não falo nada. Eu só falo que você acha do canal do fulano. Já várias entrevistas, que você acha do canal do fulano? Fulano, não tem nada para falar. Agora, quando eu acho que é certo, os caras são corretos, aí a gente fala. Ou eu falo bem, ou eu não falo nada. E eu falo bem. Coisa, né? Mas é verdade, Ricardo, eu não falo, cara. O pessoal quer me dar saia. Toda entrevista que eu vou, o pessoal quer me dar saia justa. Eu não falo disso. Pode passar para a próxima pergunta. Agora, quando são os canais parceiros, a gente fala e fala bem. Porque eu acho que é isso que tem que ser feito. Você quer melhorar o país? Você traga boas ideias, você traga boas pessoas para a vida pública. Essa que é a realidade. Você faça boas coisas. É o que eu procuro fazer. Eu não gosto de denegrir ninguém. A gente trabalha em cima de boas ideias. Então, gente, sábado, o webinar é maravilhoso. O link está aqui na descrição. A gente pegou os top mesmo. A gente falou, Cabaé, com quem que a gente vai fazer esse webinar? Nós vamos trazer o Ricardo e o Rodolfo. Então, vocês pediram, muita gente pediu. É uma oportunidade maravilhosa nesse sábado, tá? É 15 horas ou 14h30, hein? 15 horas, né? Acho que é 15 horas, não sei. É 14h30, se eu não me engano. 14h30. Tá. Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Tá aqui, gente. Esse aqui é o nosso webinar, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã, você vai ter alguma apresentação amanhã na TV, Ricardo? Amanhã ainda não.
Não me chamaram até agora. Mas você sabe como é que é, né? Em cima do laço, né? É em cima do laço. Gente, amanhã, 19h30, eu vou estar, às 17 horas, eu vou estar na Rádio São José de São José dos Campos, e às 19h30, horário de Brasília, vai ter um especial de guerra no programa Linha de Frente da Jovem Pan. Eu vou estar lá ao vivo, presencial. Então, quem puder, já marca aí na agenda amanhã, na Rádio São José, e às 19h30, horário de Brasília, na Jovem Pan. Vamos estar lá falando sobre a guerra aí. Ricardo, quero te agradecer mais uma vez. Vou dar um tempo para você tomar uma água aí e ir para a live lá. Tá? Você quer falar alguma coisa aí para o pessoal, para despedir? Não, quero agradecer a oportunidade. A gente fez uma palhinha aqui das vários assuntos que nós vamos tratar. Não vamos tratar de Brasil, né? Vamos tratar basicamente lá do conflito, lá da Palestina, e convidar vocês a irem lá no canal, tá? Olha o Lenormand falando aí. Bora tomar um vinho aqui na França, 2h30 da manhã, 8 graus lá fora e eu sem aquecimento. Slava Ucrânia! Slava Ucrânia! Agora você tomou na cabeça. Lenormand, um abraço para você, velho. Gente, tchau. E até daqui a pouco lá no História Militar em Debate. Um grande abraço. É isso aí, gente. O link está aqui na descrição. Um grande abraço aí, pessoal.